ponto que, com certeza, ele vai ser debatido. Ninguém abre um processo, ou aceita ou acata, um juiz acata uma denúncia, sem que exista uma base, um fundamento para isso, né? E me parece, não sei, eu estou aqui debatendo esse assunto, que em alguns casos, uma única palavra ou uma única atitude, ela pode ser colocada como pretexto para se acatar uma denúncia, porque o texto da lei, obviamente, vai simplesmente... Agora, me chama a atenção, é que isso aqui passou pela Comissão de Constituição e Justiça. E eu não sei, como que ninguém leu e falou, pera, tem um duplo sentido aqui, nós não podemos criar um risco aqui. E de repente está punindo pessoas, cidadãos de bem, e que estão simplesmente optando livremente, como sempre fez. Deputado, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do deputado estadual José Bruno. Deputado, falávamos no bloco anterior sobre esse projeto de criminalização da homofobia. Né? Como é que está esse projeto de lei, esse PLC está como? Na última reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que foi dia 21 de maio, o senador Magno Malta apresentou o voto em separado, o voto contra o parecer do relator, e o senador Marcelo Crivella apresentou o voto em separado favorável, porém com 10 emendas. E eu creio que ajustando muitos desses pontos, né? E que agora retornou a senadora Fátima Cleide, que é a relatora do projeto e que deve aparecer, dar o parecer das emendas. E o que a gente torce aí, então, é que isso, indo à votação o projeto, as emendas do senador Marcelo Crivella sejam contempladas e a gente possa ter aí uma lei justa que defenda e preserve o direito de todos, sem, de maneira nenhuma, trazer um benefício, criar uma superclasse ou dar vantagens a alguém, até porque acho que a maior vantagem do cidadão é ser igual. Tá certo. Né? Para passar um pouquinho mais para o nosso mundo jurídico aqui, em especial do Estado de São Paulo. Há uma frente parlamentar em andamento na Assembleia Legislativa que busca autonomia para o Poder Judiciário, autonomia financeira. É uma matéria que, em tese, também já está abrigada na Constituição, mas que, na prática, é muito difícil. Há um executivo cortando, o legislativo também, o orçamento do Judiciário. Queria que o senhor nos passasse qual a percepção do senhor dessa independência, se é possível realmente ser independente sem autonomia financeira. Quando você fala em autonomia, em independência e obviamente, no caso, sobre uma separação e uma administração que possa ter a sua independência financeira, sempre há uma intersecção, né, de direitos e de opiniões. De uma maneira clara, de bate-pronto, a resposta seria não. Né? Como é que pode o filho ter uma independência do pai se ele ainda recebe dinheiro do pai? Não é verdade? Mesada do pai. A mesada do pai, né? Ele casou e o pai sustenta. Né? Aí a esposa reclama, né? Teu pai dá muito pitaco na nossa vida, né? Mas também não posso falar não. De bate-pronto a resposta seria, claro que não. Agora, das posições do executivo, e que eu acredito que tudo isso também, como a gente falou aqui, tem que ser muito bem debatido, há que se caminhar para isso, né? Há que se caminhar para um consenso onde os poderes tenham o seu trabalho, onde existe essa intersecção do direito, um depende do outro, os poderes caminham, não caminham... Harmônicos e independentes. Mas independentes no sentido de que tem a sua gestão e tem o seu poder financeiro, vamos dizer assim, porque é o que todo cidadão busca e creio que também é o caminho para as instituições. Né? Agora, o quanto, o quando e o qual o caminho é que nós temos que encontrar de uma maneira muito sábia, porque a justiça é um pilar fundamental da sociedade. Né? E não há quem consiga viver sem ela, desde os mínimos até os grandes detalhes da vida humana. Então eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que eu creio no diálogo. Eu acredito no consenso, no bom senso. Mas então é a casa certa. A frente parlamentar é o local adequado para esse tipo de discussão. Exatamente. Para esses debates. E eu acredito que até mesmo nas audiências públicas e nos encontros que devem ser promovidos, né,
Eu não faço parte dessa frente parlamentar especificamente, mas eu sei que tem muita gente séria lutando por isso na Assembleia e a gente espera que isso chegue nesse denominador comum e a gente tenha sempre o acesso a uma justiça cada vez mais justa, né? Ela é feita por homens e os homens não são perfeitos, mas ela caminha para ser uma instituição cada vez mais isenta e que traga a justiça para o cidadão. A gente fica feliz com a frente parlamentar. Existem várias na casa em vários assuntos. E eu sei que tem muito boa vontade de muitas pessoas capazes de trabalhar nesse sentido. Deputado, o senhor não tem medo de ter uma polêmica, então vou lançar mais uma questão para o senhor. Tornozeleira eletrônica é um instrumento que tem suscitado, principalmente no meio jurídico, olha, vai violar direitos humanos, se o preso sair, esse artefato de monitoramento. O que o senhor pensa disso? É também uma discussão polêmica, né? O direito da liberdade, o direito de ir e vir. Mas se nós pensarmos hoje, alguns casos que nós tivemos aí nos últimos meses, não vou citar especificamente, mas hoje a imprensa trabalha com uma tornozeleira eletrônica. E muitas pessoas elas são tolhidas do direito da sua defesa, ainda que sejam culpadas, porque a lei lhes permite uma defesa, ainda que sejam tidas por culpadas, mas essa justiça já acontece previamente. E o direito dessa pessoa ir e vir, e se ela por acaso for tida como inocente pela justiça, ela é eternamente marcada por uma tornozeleira eterna, colocada por um poder chamado imprensa e que marca as pessoas sem que ela tenha o direito depois de dizer aquilo que realmente aconteceu. Então há muito que se falar sobre direitos humanos. Há muitas instituições e entidades que precisam ceder espaço para que a verdadeira justiça se estabeleça no nosso país. Então, a princípio, eu vejo que se nós... Eu vou dizer para você que eu acho melhor. Eu acho melhor que o cidadão use uma tornozeleira eletrônica do que ele cumpra uma prisão preventiva sem estar nos padrões determinados pela lei. Porque hoje, em alguns casos na justiça, o caso ele é tão explorado na mídia que se um desembargador ou um juiz em Brasília, um ministro, decreta que ele pode responder em liberdade, aquele juiz fica tido como alguém injusto na nação. Mas a pessoa tem residência fixa, ela não obstrui o andamento do processo, ela não tem os 3 itens que a designariam para uma prisão preventiva, mas ela já foi julgada pela população que acha que a prisão preventiva é a justiça feita contra ela antes do julgamento. Então, nesse aspecto, é preferível que ela tenha uma tornozeleira, então, para que ela possa, para que lhe seja garantido o direito, então, de responder em liberdade. Veja, eu não estou aqui julgando valores, né? Nem estou citando, estou dizendo aqui, se há uma justiça que prevê que a pessoa pode responder em liberdade, nós vamos ter que discutir o que significa essa liberdade. Porque hoje, aparentemente, ela existe, mas eu não sei se, de fato, ela existe. Há muito que se debater nesse aspecto. Eu não sou completamente a favor e não sou completamente contra, mas eu acho que existem muitas variáveis nessa equação que têm que ser observadas e que eu não descarto a hipótese de que ela verdadeiramente exista. Deputado, foi um prazer muito grande. Foi meu. Queria abrir espaço aí para as considerações finais do senhor, a gente ter aí uma análise um pouco mais apurada da atuação parlamentar, do senhor passar algum recado. Pois não, eu quero agradecer. Estamos à disposição lá no Gabinete 39 para quem quiser nos conhecer, né, na Assembleia Legislativa. E agradecer a você, Luciano, por esse espaço, dar os parabéns à TV Justiça. Esse serviço que vocês prestam não tem preço e que o Judiciário possa se fortalecer e crescer e a gente tenha uma nação mais justa a cada dia para os nossos cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Tenho certeza que o nosso telespectador pôde compreender um pouco mais essa luta do senhor em assegurar a igualdade para todo mundo. Com certeza. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.